gente estabelecer algum tipo de espaço envolvendo todos esses atores para a gente fazer uma análise de todas essas possibilidades, sem exclusão de absolutamente nenhuma. Né? Podemos até não ser possível, mas temos que olhar. Paulo, por favor. Alexandre, eu vejo o seguinte, tá? Nós já levamos o problema para a Câmara, que eu acho primordial. Tá? Então, todos os membros da Câmara que tiverem sugestões, tá? Por favor, opinem, certo, por escrito, ou liguem para o Alexandre, que é nosso coordenador. Na ausência dele, pode me ligar, a gente troca uma ideia, tá? E tem dois caminhos aí, né, Alexandre? Uma é a ação do consórcio, que eu acho que, veja, o lado político é sempre importante. Não existe política sem técnica ou técnica sem política. Tá? Então, a ação do consórcio eu acho primordial. Tá? E também vamos encaminhar, temos uma plenária aí, eu até proponho que você faça uma fala, Alexandre, tá? E vamos encaminhar para o nosso presidente do comitê a situação. Tá? Lógico, veja, tudo pode acontecer. Tá? Eu acho o seguinte, nós podemos ter um cenário positivo, um cenário médio, um cenário negativo, mas os membros da nossa Câmara já estão sabendo. Tá? Por favor, opinem. Tá? Michele, você é uma pessoa experiente, tá certo? E outros também, opinem, nos ajude nessa condução. Alexandre, é o que eu posso falar, mas eu acho que sua condução está, assim, perfeita, tá? José César, ajude. Combinando com... Vai lá, Chicão, por favor. Concordando com o Paulo Tinio, a sua sugestão de criar um grupo dentro do nosso grupo, poderíamos propor as demandas, ou, como foi dito aí pelo Paulo Tinio por você, encaminhar para a coordenação do CTNH quais seriam os gargalos ou quais seriam as possibilidades de nós pensarmos, né? Uma coisa que foi dita aí por mais uma pessoa, e é fantástica, a gestão de demanda. A gestão de demanda é o primeiro ponto. Segundo, quais são as possibilidades? E aí a gente passar para vocês essas possibilidades e, se for o caso, criar um grupo especial nos comitês, se precisar fazer alguma contratação extra, o próprio consórcio, desde que não seja de grande monta, a gente pode se disponibilizar para isso, para fazer algum estudo, alguma simulação, porque é o seguinte, Alexandre, nós estamos numa situação de procurar alternativas. Por quê? Porque, como disse você, rezar a gente reza, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu achei excelente a sua condução, a contribuição de todos os colegas, e vamos, sim, encaminhar e-mails com sugestões. E não sintam que as sugestões são ridículas. Nenhuma sugestão é ridícula. E toda sugestão, quando somada, se transforma em algo significativo. Grato. Chicão, nós estamos procurando alternativas e nenhuma delas vai ser feita em 2 dias. Isso é o que preocupa. Bom, senhores, obrigado, Michele, obrigado, Chicão. Bom, na verdade, assim, eu acho que nós temos que, primeiro, sempre aquela história, curto, médio e longo prazo, embora todos eles se conectem. Né? Primeiro, nós temos que resolver até 30 do 11, né? Ou seja, quais são as saídas que nós temos até 30 do 11. O que, claro, que não elimina e nem deve eliminar todas as outras possibilidades, propostas para 2023, para os próximos 10, 20 ou 50 anos. Né? Mas nós temos um problema na mesa hoje, regulatório, do ponto de vista, né, da outorga, até 30 do 11. Então, temos o próprio GT Estiagem, que é um grupo criado no âmbito do comitê, que extrapola até as competências da CTNH, simplesmente isso. E digo mais, né, Chicão? Mais do que no âmbito do PCJ, várias dessas soluções passam, acho que a discussão a gente ficou muito claro aqui, por questões externas ao PCJ, né? Ou seja, o Paraíba, os órgãos gestores. Então, talvez, né, mais do que a gente conversar entre nós, né, acho que isso é importante, temos feito, é exatamente essas tratativas externas, e é por isso que essa mensagem nós vamos levar para a diretoria do comitê, para essa avaliação institucional de como fazer, e aí as conversas com a Ana DAE, o IGAN, os órgãos gestores, etc. Felipe, por favor.
Alexandre, eu acho que o tempo hoje não dá para a gente esperar muito para sinalizar essa situação. Então, acho que a gente já deveria finalizar para o pessoal da Secretaria Executiva, dar informe do nosso presidente, para que todos já fiquem ao par do que está acontecendo, para que a gente não deixe para o começo de outubro, quando vai ter a plenária, né, que é muito em cima, a plenária é dia 4 de outubro, a reunião nossa já está agendada para dia 5, para daí a gente teria que ter alguma coisa mais ou menos já conversada até nossa próxima reunião de outubro. Então, quanto antes a gente puder sinalizar com essa contribuição dos membros, se a gente puder colocar aí uma data para as contribuições e para que a gente possa repassar isso, acho que seria interessante a gente sinalizar dessa forma. Não sei se a gente poderia encaminhar dessa maneira, então, Alexandre. Perfeito, Felipe. Acho que é isso mesmo, né? Ou seja, tem que ter um sentimento né? Não de emergência, mas de urgência, né? Com certeza. Então, penso assim, quer dizer, coloco, né, para apreciação, a gente vai fazer um encaminhamento para a Secretaria Executiva, relatando, né, as falas, os principais pontos que foram colocados aqui hoje, do ponto de vista de preocupações, né, de esclarecimentos e sinalizando essa necessidade já de se criar um espaço intra-PCJ, naturalmente extra-PCJ, para que a gente pense em todas essas alternativas e faça uma avaliação rápida do esforço versus o ganho, né, de cada uma delas e como que elas se interagem, e evidentemente que isso passa pelos órgãos gestores, passa por uma série de envolvidos, né. Então, e claro, as contribuições dos membros, né, ou seja, no sentido de proposta, acho que eu não atrasaria o envio do ofício da Câmara Técnica e a gente pode fazer ofícios complementares, em vez de abrir um prazo, como o Felipe talvez esteja propondo, ou seja, a gente fique aberto até, claro, as propostas, mas a gente hoje à tarde, já manda uma correspondência para a diretoria dos comitês para que esse processo starte, até porque tem uma tramitação para isso acontecer, né? Bom, então, com isso, encaminhamos dessa forma, né, entendo que há um consenso quanto a isso, do encaminhamento já, e encaminharemos dessa forma e vamos compartilhando as novidades por e-mail, e se precisar, chamaremos reuniões extraordinárias da CTMH ou do GT Estiagem, com certeza o André também está atento a isso, porque não dá para esperar uma vez por mês só para a gente conversar disso, né? Bom, senhores, então é isso. Muito obrigado, caminharemos aqui com a nossa pauta, temos mais 2 itens de pauta. Agradecer a contribuição de todos. Bom, como próximo item da pauta, nós temos a nossa deliberação sobre as vazões a serem descarregadas, né? Como vimos hoje pela manhã, as vazões estão muito próximas aí ao piso da meta estabelecida, né? Que até o Roberto acho que colocou, né? Nosso PCJ sempre teve esse olhar, não é porque tem 158 que nós temos que usar o 158, né? Sempre foi um olhar de preservar para os próximos, para o nosso olhar plurianual, né? Mas, claro, mantendo o piso. Inclusive, muitos defendem, ou seja, isso é piso, né? Não está dizendo que é o teto, né? Ou seja, e aí tem as questões de diluição, de vida aquática, de ecossistemas e outros usos que também a gente sempre, na medida do possível, contempla, evidentemente, né? Mas, enfim, eu queria colocar aí para apreciação se há alguma proposta, seja no Atibaia ou no Jaguari, considerando o cenário de prestações, né? Algumas chuvinhas aí talvez nos próximos dias, como o Jorge trouxe, mas são ainda previsões, né? Se mantemos da forma que está, né? Enfim, a forma que está, basicamente está mantendo o piso aí da meta estabelecida, está com 2,2 mais ou menos lá no Jaguari, em Buenópolis, 10 e alguma coisinha, 10,3, 10,4, mas porque deu uma subidinha ontem. Nossa meta tem sido 10,1, 10,15, 10,19 de média no posto Valinhos, veja que muito próximo aí ao piso dos 10. Né? Então eu consulto os membros se há alguma proposta, se não, mantemos da forma que está até que ocorram as chuvas ou qualquer outra eventualidade de manobra. Alexandre, Valinhos com 11h39 agora, tá? Certo. Padre Felipe. Mais alguma contribuição? Bom,
estou entendendo que não há, então mantemos da forma que está, né? Até que se as precipitações ocorrerem, evidentemente que rapidamente a gente faz manobra aí para poder poupar o máximo de água possível lá no reservatório. Então, mais alguma consideração quanto à manutenção das descargas que estão sendo praticadas hoje, sendo 1,25 no Jaguari, 5 na Atibainha e 6 no Cachoeira, totalizando 11 no Rio Atibaia. Não há, então com isso encaminharemos dessa forma. E por fim, caminhando aqui para o fim da nossa reunião, temos um último assunto que eu gostaria de convidar a Secretaria Executiva para fazer uma muito breve apresentação, e depois temos um outro assunto do consórcio, que é fazer um convite também, quanto a essa questão da retomada das reuniões presenciais das câmaras técnicas, naturalmente da CTMH. Então, acho que convido aí a Secretaria Executiva para esse item. Então, bom dia. Sim, transmitir na tela. Daí eu entro aqui. Dentro dessa questão, né, por conta da pandemia, a gente entrou, né, nesse formato das reuniões por videoconferência e com, não o fim da pandemia, mas com a melhoria, né, da situação, os comitês estão, né, em processo de discussão, o retorno de reuniões presenciais, e até quem participou da última CTPL, né, existe uma proposta de deliberação que foi aprovada na CTPL, vai agora para a próxima plenária, onde cria-se, né, uma proposta de retorno, né, de reuniões presenciais. Compreendemos que as reuniões online, por videoconferência, vieram para ficar. Ela trouxe benefícios muito interessantes, agilidade, participação dos membros, mas também, por outro lado, fica complicado não ter nenhuma interação no presencial por conta do que os membros vão se conhecendo e vão interagindo mais. Dentro dessa questão, então, foi feita uma proposta na última reunião do GT Integração, que é aquele grupo que reúne os coordenadores de todas as câmaras técnicas e mais a Secretaria Executiva, de iniciar nesse ano, no final do ano, aproveitando as últimas reuniões do ano, para que cada câmara técnica fizesse uma reunião presencial, né? Então foi verificada, né, a possibilidade de ser em dezembro ou em novembro. A coordenação da CTMH optou por a reunião de novembro, por conta até aí da finalização do período seco. E aí foi feito duas propostas, então, de acontecer em locais que fossem adequados, conhecidos pelos comitês, e aí então foi feita a proposta da reunião da CTMH no dia 7 de novembro, a 235ª reunião, acontecer no município de Jundiaí, no anfiteatro do Parque da Cidade. E aí, dentro dessa proposta de deliberação que está sendo analisada no plenário, existe também uma proposta de que, nas câmaras técnicas que têm reuniões bimestrais, ser realizada uma reunião presencial por semestre. E aquelas que são mensais, né, que é no caso a CTMH, fazer 2 reuniões presenciais por semestre. E aí, então, em conversa com a coordenação, foi levantada uma proposta, então, de no ano que vem, acontecer a reunião de fevereiro, de maio, de junho e de novembro, na proposta presencial, e foi até levantada a possibilidade de 4 locais. Aí até a gente inseriu aqui, né, Alexandre, retorna a palavra e verifico aí para fazer o encaminhamento. E também fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigado, Thiago. Uma proposta inicial, enfim, acho que toda a Câmara, né, vamos ter que aí reaprender a voltar ao presencial, nesse sentido, né? Muitas instâncias já têm voltado para as reuniões, mas de fato acho que não podemos abrir mão, porque ainda as reuniões não são possíveis ser híbridas, né? Ou seja, é híbrido do ponto de vista de ou presencial ou virtual, né? Essa questão das reuniões híbridas, permitir participação dos membros, tanto virtual quanto presencial, ainda os comitês não têm estrutura para isso, pode ter
curto prazo, mas ainda me parece que para 2022, óbvio que não, mas para 2023 haverá uma transição antes de chegar talvez num sistema híbrido, como a gente tem visto em alguns outros colegiados, né? Então a proposta é que a gente volte a se ver na reunião de novembro, se ver presencialmente, né? É muito curioso, às vezes eu encontro com alguns, falo, pô, mas faz 2 anos que agora que a gente se conhece, né, pessoalmente, e quanto, além dos itens da pauta, acabam sendo resolvidos nessas reuniões, no cafezinho, em outros. Então, o comitê também é um espaço muito para isso. Então, a proposta que está colocada, esse regulamento ainda vai para aprovação da plenária no início de outubro, né? Então, é só uma proposta. A gente faria, nas últimas nossas 3 reuniões do ano, uma presencial, provavelmente em Jundiaí, né? E por que Jundiaí, né? Porque tem alguns critérios para escolher os locais, em termos de janela, circulação, distanciamento entre as cadeiras, enfim, tem todo um regramento aí que a Secretaria tem avaliado no sentido de que locais. Então, auditórios muito fechadinhos, a gente tem dificuldade ainda de fazer cumprir essa regra e as questões sanitárias aí de cuidado, que é o mais importante, a saúde de todos. Então, a gente faria, a princípio, uma primeira reunião presencial no mês, na reunião no dia 7/11, né? E aí, para 2023, Thiago, se você puder virar a tela, eu não sei se a gente tem que definir já isso ou podemos amadurecer um pouco. Como que está o cronograma, Thiago? A proposta que foi feita na reunião de integração é de levar para a próxima reunião, né? Seria dia 20 de setembro. Mas não precisa fechar aqui agora durante a reunião, né? Pode, de repente, já ter algum alinhamento e depois a coordenação nos encaminha até lá. Não precisa ser fechado hoje em definitivo. Entendi. Porque na tela que está colocada são 4 reuniões por ano, isso sim é regra, a gente pode distribuir da forma que quiser no ano. O que a gente pensou aqui, uma de começo de ano para a gente avaliar o cenário do período úmido, maio, que é o último mês do período úmido, e depois uma na sequência, junho, que é a primeira do período seco, e depois a outra ficaria lá só para novembro. Talvez a gente possa discutir algum ajuste aí no segundo semestre, né? Talvez tenha ficado muito longe junho e novembro, né? Veja que setembro e outubro são sempre meses cruciais. Então, nós vamos fazer, assim, ouvindo os membros, evidentemente, vejo que está até colocado cidades e não locais, porque vamos ter que ainda buscar possibilidades de locais aí que atendam esses requisitos de distanciamento e de infraestrutura. A gente encaminha para a Secretaria Executiva, o Felipe me ajude aí, o Paulo, para a gente, talvez, sei, olhando aqui, não sei o que os colegas acham, talvez não ficar 2 seguidas presenciais, talvez colocar essa do mês de junho, por exemplo, para, sei lá, depois da renovação, entendeu? Porque a renovação vai ser online? Isso, a renovação ela vai ser online, e aí aquele formato que é para todas as câmaras técnicas no mesmo dia, né? Assim como foi feito no ano de 2021. Tá. Então, não sei, uma proposta que coloco já até para apreciação, sei que todos estão vendo isso pela primeira vez, em pequenininho aí ainda, talvez a gente inverter essa reunião de 1/6, que está em junho, como a gente já vai ter uma presencial em maio, a gente deixar uma presencial logo após a renovação, né, que seria a reunião de agosto. Né, a gente inverteria aí a presencial de junho com agosto para logo após, porque aí também é uma reunião que tem novos membros, vai ser a primeira da nova gestão, talvez até da nova coordenação, enfim. Então, acho que talvez seria prudente a gente fazer esse ajuste. Miguel, por favor, nos ajude aí, então, construindo junto isso. Tá bom. Alexandre, só lembrando que o espaço para estacionamento também foi um dos critérios para a escolha do local. Eu gostei por exemplo, em Jundiaí, o horário da reunião vai ser 9h30. Eu proponho que as reuniões presenciais passem a ser 9h30, porque tem mais tempo de trânsito, ok? Obrigado. Não, está correto mesmo, Miguel. Na verdade, foi até uma falha nossa aqui. As reuniões presenciais ficarem às 9h30. Já vou até corrigir aqui. Perfeito, Miguel, é isso mesmo. Estacionamento e as presenciais, assim como era da CTMH, né? Para quem lembra, até no passado tinha o GT Cantareira, a reunião da CTMH era às 10, justamente porque muitas vezes a gente estava lá em Piracá e tem um deslocamento aí de 2, 3 horas, às vezes, daquele membro que está mais distante, né? Mas acho que é importante isso até para todos se organizar nas suas instituições, porque sabemos que agora, né, pós-pandemia, tem todo um regulamento novo de uso de veículos, às vezes o pessoal do poder público quanto às diárias, enfim. Então a ideia é que a gente já faça um planejamento até o final de 2023, para que todos possam se organizar
em relação à participação presencial. Então está aí uma proposta, né? Ou seja, que não sei se todos concordam, tem alguma outra sugestão. Evidente que essa questão dos locais ainda pode ser que tenha algum ajuste, no caso da inviabilidade de alguma dessas cidades ter uma infraestrutura na data colocada aí. Consulta aos membros se há alguma contribuição em relação a essa questão. Da primeira a gente fazer em novembro, depois fevereiro, maio, agosto, logo depois da renovação das câmaras, e aí, por fim, a última em novembro do ano que vem também. Ficou muito bem equilibrado, viu? Alexandre, acho que está legal, hein? Da minha parte, está ok. Viu? Obrigado, Paulo. Boa, Michele. Então, Paulo Tino tem a missão de deixar um lugar em Campinas agora, já que você gostou da proposta. Olha, Alexandre, o centro das águas lá virou um museu, o estacionamento agora é na rua, tá? Nós podemos fazer no Grenasa, lá naquele clube lá, mas aí tem que levar som, toda estrutura, ok? Como você falou, questão de auditório fechado, lá vocês conhecem, é fechadinho, tá certo? É diferente de Jundiaí, de Indaiatuba, mas eu vou discutir com o Filipão aí para ver se a gente arruma um lugar, ok? Ok. Qualquer coisa vai ser presencial, a princípio, em Campinas, por exemplo, nesse mês de maio, mas caso haja necessidade, a gente leva para outra cidade. Até se tiver outros municípios aqui conosco que tenham espaços, que atendam esses critérios, por favor, nos sinalizem, será um prazer visitá-los aí presencialmente. Tiago, da nossa parte é isso quanto a esse item? Sim, da nossa parte tranquilo. A gente ajuda também depois a identificar alguns locais, né? Faz parte das atribuições nossas da Secretaria, parte de apoio, e a gente vai conversando com a coordenação e no tempo oportuno vai estar encaminhado. Muito obrigado pelo Tiago, pelo apoio, todo mundo. Michele está ansioso pelo coffee break, ele disse que acumulou todo esse tempo, então imagina o coffee break desse primeiro aí. Estou proibido de tomar café. Então tá bom. Alguma outra coisa. Tá certo. Vai Gente, ter, em virtude do nosso horário, eu gostaria agora de passar para os últimos comunicados. O César quer fazer um convite e com isso, na sequência, a gente encerra a nossa reunião. Por favor, César. Muito obrigado, Alexandre. Eu quero convidar todos os membros da CTMH. No dia 16 agora de setembro, o consórcio vai fazer um encontro técnico do seu grupo de perdas hídricas em Jundiaí, no auditório da DAI Jundiaí, né, Planeta Água, e nós vamos ter palestras do Instituto Trata Brasil, virá representante do Consulado de Israel e do Consulado norte-americano, dos Estados Unidos, virão fazer palestras para nós neste encontro técnico. Então, quero convidar todos, o encontro é no dia 16, a partir das 9h30 da manhã, no auditório da DAI Jundiaí. Ok? A minha colega Gabriele está colocando no chat aí uma mensagem juntamente com o link para as inscrições. Ok? Muito obrigado e espero encontrar vocês lá no auditório. Dá para mandar por e-mail isso? Não, nós vamos encaminhar o convite para todos. Nós vamos encaminhar o convite, tá? Isso aqui é só mesmo para poder anunciar. Obrigado. Ok, Zé César, muito obrigado. Depois, chegando, a gente compartilha com todos os membros aí o convite. Bom, senhores, consulta aos membros se há algum outro membro que gostaria de fazer algum informe no item outros assuntos. Não temos nenhum pedido até o momento. Todo mundo com fome, ninguém quer concorrer com o almoço, né? Não sou eu que vou fazer isso aqui também, né? Bom, gente, só lembrar de convidar todos, então, para a nossa próxima reunião, do dia 5/10, até pedir desculpas, que na última reunião, nossa reunião estava agendada para hoje 5/9, mas na apresentação a gente colocou 1/9. Foi culpa minha, peço desculpas. Não houve mudança da data, não, na última reunião. Na verdade, só houve um erro na apresentação, mas a reunião correta era hoje, dia 5/9. E a próxima... Eu olhei 200 vezes antes de colocar agora, é dia 5/10, 5 de outubro, nossa próxima reunião, que aí a gente vai ter, claro, uma avaliação muito mais clara desse cenário, dessas questões, e já esperando talvez ter algum encaminhamento sobre tudo isso e desses espaços de discussão que a gente conversou.
Com isso, senhores, nós encerramos por aqui, então, nossa reunião de número 233, agradecendo a presença de todos, o pessoal da Agência Nacional de Águas, do DAE, dos órgãos gestores, nossos usuários, nossos membros aqui da Câmara, e que continuem, né, diariamente. Tem muita gente que tira férias, eu recebi uns 10 que não estariam hoje aqui, que tirou férias em setembro. O Alexandre Bueno é um deles, mas Ricardo Javariúni e outros. Eu estou gostando dessa ideia. Acho que o ano que vem já vou agendar minhas férias para o mês de setembro, e o Paulo Tini e o Felipe vão conduzir em setembro com muita competência. Mas brincadeiras à parte, desejando que todos fiquem bem. Paulo Tini sempre tem uma fala de otimismo para o final da reunião. Então eu passo para o Paulo para fazer as considerações finais e me despeço desejando boa tarde. Paulo, suas férias sempre em fevereiro, viu, Alexandre? Sempre em fevereiro, com muita chuva. Alexandre, bom, olha, já falaram por mim com relação às suas férias, tá certo? Tá? Que você continue sendo esse piloto maravilhoso, tá? E que você faça chover, ok? É a minha vontade, ok? Gente, um abraço para todos, tá? Muito obrigado pela presença. Eu acho que nós tivemos uma reunião riquíssima, né? As contribuições de todo mundo aí são demasiadamente importantes. Roberto, um abração. Leve a nossa preocupação para a Ana, tá certo? Tá? E você vê que a gente está tentando construir, né? Não é despactuar alguma coisa, ok? Mas um abraço para todo mundo aí, pessoal. Tá? Com isso, então, encerramos a reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.